Vamos para mais uma questão da prova da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso. Agora nós temos aqui uma questão de circuito resistivo. E aí, essa questão ela consiste em dois resistores de 10 ohms associados em série, e eles estão associados em paralelo a outros dois resistores. E aí eles estão sendo alimentados aqui por uma fonte de 20 volts. Então, desenhando aqui a situação, você pode ler com calma aí, né? Mas a situação que nós temos um circuito resistivo. Aqui ficam dois resistores em série e eles ficam em paralelo com outros dois resistores. Esses aqui são de 10 ohms e os outros lá são de 40 ohms. Eles estão alimentados por uma fonte de 20 volts. Tudo bem. Continuando. Tomando-se os terminais de um dos resistores de 10, o equivalente de Norton é formado pelo quê? Então a gente vai tomar aqui os terminais de um desses resistores, né? Vou pegar esse aqui de baixo. E nós precisamos calcular, então, o circuito equivalente de Norton. Para a gente chegar no circuito equivalente de Norton, a maneira mais simples vai ser a gente chegar no circuito equivalente de Thevenin e fazer uma mudança de fonte, né? De uma fonte de tensão em série com resistor para uma fonte de corrente em paralelo com resistor, para a gente então ter o nosso circuito de Norton. Então vamos lá, a gente precisa calcular primeiro a resistência de Thevenin. Essa resistência de Thevenin vai ser calculada medindo a resistência entre este ponto e este, fazendo com que essa fonte de tensão aqui seja um curto-circuito. E se fosse uma fonte de corrente, ela viraria um circuito aberto. Nesse caso, a gente só vai curto-circuitar essa fonte de tensão. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Nós vamos ter que, já que isso aqui está em curto, quer dizer que este resistor está em curto e este resistor está em curto. Portanto, toda a resistência que eu vejo entre esses dois pontos é a resistência representada por este resistor. Os outros dois estão em curto, não tem por que a gente considerar eles. Então, essa resistência de Thevenin aqui, ela é de 10 ohms. Tudo bem. Com relação à tensão de Thevenin, a gente vai medir a tensão encontrada entre este terminal e este, mantendo esta fonte, tá? Não precisa tirar para medir a tensão de Thevenin. E aí a gente vai encontrar o seguinte: se aqui tem 20 volts, aqui também tem 20 volts, e aqui também tem 20 volts. E aí daqui para cá vai ter quanto, né? Já que tem esse resistor aqui. Percebam que na hora de uma medição, não tem corrente passando por este resistor. Portanto, eu não tenho queda de tensão nele. Logo, a tensão que eu meço daqui para cá é a mesma tensão que eu meço daqui para cá. Uma vez que não tem corrente circulando por este resistor, então eu não tenho aqui uma queda de tensão. Então, se a tensão de 20 volts que está aqui, ela se repete aqui e se repete aqui, né? A gente vai ter então entre este ponto e este uma tensão de 20 volts. E essa é a tensão de Thevenin. Ah, mas essa tensão é igual à tensão da fonte. Não tem nada, não tem problema. Isso é uma questão do circuito, né? Se o circuito fosse diferente, talvez esse resultado fosse diferente, mas não tem problema de ser igual. Então a tensão de Thevenin é 20 volts. Daí, nós sabemos que o circuito equivalente de Thevenin ele é formado, então, por uma fonte de 20 volts em série com um resistor de 10 ohms. Só que a gente não quer equivalente de Thevenin, a gente quer equivalente de Norton. Então nós precisamos trocar essa fonte de tensão por uma fonte de corrente e colocar esse resistor de 10 ohms aqui, em paralelo com ela. E aí de quanto é a corrente de Norton? A gente só está fazendo uma troca aqui de fontes, né? Então a gente vai trocar e fazer assim, tensão de Thevenin pela resistência de Thevenin. Afinal, aqui é só uma lei de Ohm, né? É só uma troca de fonte independente de tensão por uma de corrente, a gente já está fazendo a lei de Ohm. Então, a corrente de Norton ela é de 20 volts dividida por 10 ohms, isso dá 2 amperes. A gente vai encontrar, então, 2 amperes e 10 ohms aqui na letra D.